Pessoal, então, como combinado, agora a gente vai abrir os diálogos até umas 8h50, mais ou menos. Então, podem falar à vontade. Agora eu vou estar de ouvinte. Tudo que vocês forem falando, eu vou registrando aqui para depois a gente ir fechando. Então, quem gostaria de começar a mostrar as perguntas, as respostas? Quem se habilita? Cecel, tá aí? Tô aqui. Você quer falar primeiro, já que você não sabe até o horário que você vai poder ficar? Sim, claro. Bom, deixa eu só abrir as perguntas aqui para eu não me perder. Bom, sobre a educação ambiental que eu quero para o ensino não formal de Jaú, né? Não como servidor da prefeitura, né? Da Secretaria do Meio Ambiente, mas como cidadão, falando como cidadão, que é um desejo antigo que entre amigos a gente sempre fez, mas de maneira aleatória, é a gente primeiro ter os patrimônios socioambientais da cidade de Jaú muito bem reconhecidos pela cidade, através de visitas, de vivências neles. E quais os patrimônios, né? Temos muitos, né? Temos o Rio Jaú é o principal, vamos dizer assim, seus afluentes. Temos um horto municipal, praças, áreas verdes muito interessantes e por aí vai. Então, eu acho que a vivência nesses espaços, ela promove muito uma das coisas que a gente conversou aí na primeira reunião, que é o pertencimento, né? A gente ter uma relação de amor com o local, né? E como concretizá-las, né? Bom, ter esses espaços educadores ao ar livre de maneira com uma boa zeladoria, com organizados, com uma proposta pedagógica de educação ambiental para eles, né? Também a capacitação dos educadores ambientais, para a gente conhecer essa realidade, porque é fato que nós somos alienados, né? Com relação ao conhecimento dos patrimônios da cidade e da região. E, então a gente tem que trabalhar ali dentro do âmbito formal para a gente expandir, né? Para a gente transcender para o não formal. Superação desses desafios, né? Bom, tem que ter uma ação, sim, do poder público, no caso da prefeitura, que é a gestora da cidade, mas também com as iniciativas da sociedade civil, seja elas em comum, em conjunto, ou também a sociedade civil se mexendo, né? Acho que a sociedade civil tem que participar do movimento da cidade, da atmosfera da gestão ambiental da cidade, né? Então, juntamente com a formação dos educadores ambientais, de maneira contínua também, a gente ter uma força-tarefa entre poder público, prefeitura, o Estado, né, as instituições do Estado que existem no município, e a sociedade civil, sejam organizadas ou não, empresas, indivíduos, o que for. Acho que é isso, tá, Bitano? Beleza, Cecel. Alguém quer complementar alguma coisa que o Cecel falou? Tem alguma visão parecida?
eu acho que o que ele comentou sobre os patrimônios socioambientais é de extrema importância e tem bastante pessoas que não enxergam, não tem essa visão justamente que é um patrimônio, né, da cidade, né, que é um bem nosso, né, o pessoal normalmente, é praça, é um rio, mas não, tem um valor histórico, tem um valor cultural, tem um valor ambiental, então acho legal ter apresentar essa visão, e também a gente comentou outra vez e eu sinto necessidade dessa capacitação de educadores ambientais nesses locais, porque, por exemplo, na época que eu estava no Proterra, eu desenvolvi o projeto com a Associação dos Surdos, então a gente desenvolveu oficinas de educação ambiental, e, nossa, era muito interessante essas oficinas, o pessoal era muito participativo, só que depois que eu não pude mais continuar na associação, que eu mudei de município, o projeto morreu, não teve continuidade. E eu senti isso, que deveria ter feito alguma coisa de capacitar alguém dentro dessa entidade que pudesse, que eu saberia que ia continuar, né? E que pudesse também continuar com o próprio projeto, né? Então, eu também sinto essa necessidade que às vezes a gente faz coisas pontuais e falta formar as pessoas nesses lugares para elas conseguirem desenvolver a educação ambiental. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa. Só complementando, Tabita, assim, ao longo da minha vida eu já tive a oportunidade de viajar bastante pelo Brasil, pela América do Sul, para outros países também da Europa, etc. E ao a trabalho ou a passeio, e quando a gente vê um espaço fora da nossa cidade, parece a coisa mais linda do mundo, né? Mas espaços tão legais e tão interessantes, ou até melhores, tem em Jaú, do que, por exemplo, em outros lugares, né? Então, esse estímulo do pertencimento, do olhar, né, para os patrimônios que a gente tem, por exemplo, o Cano Torto é um baita de um patrimônio da cidade, é um local onde que você consegue ver todas aquelas corredeiras do rio, né, a curva do rio cheio, né, com corredeiras, né, a gente tem um pôr do sol da cidade. Eu já vi pôr do sol para tudo quanto é lado. Tem alguns em alguns lugares que são realmente imbatíveis, mas o pôr do sol do Jaú, por conta até da localização geográfica da cidade, é muito contemplativo, né? Tem pontos da cidade que proporcionam a gente finais de tarde assim incríveis, né? Então é por aí, né? Não é nada muito burocrático que eu tô dizendo dos patrimônios, mas é o momento, né? Viver o carpe diem, né? Curtir, aproveitar o momento. Acho que é isso. Guilherme queria falar, levantou a mão. Queria assim, eu concordo isso com o que o Cecil falou, porque eu acho que assim, eu não posso falar muito por Jaú, porque eu não sou daí, mas eu acho que isso da valorização do patrimônio que a gente tem nas nossas cidades, eu acho que isso é uma coisa geral, de todo mundo. Eu vou dar, por exemplo, aqui o exemplo de Brotas. A gente tem aqui diversas cachoeiras na cidade, Brotas é muito conhecida por causa do turismo, mas a gente, população brotense, não conhece muitas cachoeiras. O pessoal que vem de fora, muitas vezes conhece muito mais do que a população. Porque eu acho que justamente falta isso, um incentivo do governo, do poder público, ali, do governo municipal, a estar instruindo a população daqui a estar conhecendo esses lugares. E eu acho que deve acontecer a mesma coisa com Jaú. A população de Jaú talvez não conheça muitos lugares bonitos que tem na cidade, enquanto que às vezes alguém de fora pode estar conhecendo. Eu acho que isso é não só aqui, não só em Jaú, acho que isso é um problema que a gente tem em bastantes lugares, né? Então essa valorização do que é nosso, da gente pertencer ao lugar que a gente mora. Essa visão, tanto que o Cecel falou dele visitando outros lugares e que admirava a paisagem, você falando que o próprio pessoal
município não valoriza. Eu tive a experiência que nem eu observava tanto, né? Porque eu estava na FATEC, tinha uma colega minha que era de São Paulo, e ele elogiava muito aqui a paisagem. Eu falava, vocês falam que aqui é um buraco, mas é lindo os lugares onde a gente vai. A gente consegue ver o céu, a gente consegue ver embaixo. Ela sempre falou com muita admiração, né, a nossa paisagem, assim, né, a geral, né? E foi interessante que eu nunca tinha reparado nisso, dessa visão dela. E eu acho que a Sim, gente tem que exatamente. e a gente tem que incentivar essa apropriação, né, desses lugares públicos, assim, porque justamente às vezes a gente fica pensando em desenvolver uma educação ambiental tipo, tem que ficar, tem que ter uma sala, tem que ter um ambiente com, sabe, com tanta estrutura, e às vezes é só levar essas pessoas para esses lugares, desenvolver a educação ambiental nesses espaços que são gratuitos, né? Então Sim. fica muito, pensando nessa parte econômica, é bem melhor. Eu lembro quando eu também trabalhei numa escola e tinha educação ambiental, eu não tinha sala. Então eu fazia muito estudo do meio, eu levava os alunos para fora da escola, eu levava os alunos para as praças, eu levava somente lá no Córrego dos Pires, que a escola era perto. Então eu acho que as pessoas também têm que ter essa apropriação Sim, desses com certeza. espaços. Pode falar, Natália. Eu concordo com vocês, realmente, Jaú eu acho incrível as paisagens, e eu mesmo morava perto, subindo o shopping, ali perto da Pedreira, sempre tive medo daquela região da Pedreira, mas na pandemia, eu vi um movimento de indo de bicicleta, falei, mas onde que o pessoal tá indo? Eu fui seguindo e encontrei um espaço lindo para ver, né, o nascer e o pôr do sol ali, é incrível. Só agregando um pouquinho das paisagens que mesmo a gente, às vezes, morando na cidade, não valoriza, né? E a questão do uso e ocupação do espaço público, eu acho fundamental, principalmente agora, durante a pandemia. Eu vejo que as escolas poderiam estar aproveitando mais as praças, os parques. Eu sei que agora eu não lembro se já abriu o parque, já ou fechou, né? Abriu de novo, não passei mais por ali. Mas é uma possibilidade de aproveitar mais esses espaços. Eu vi um pessoal fazendo piquenique do lado do rio. Então, valorizar mesmo esses espaços públicos é fundamental, né? Não vai ser dentro do shopping, eu acho mais difícil fazer essa contemplação, né? Eu concordo com o que vocês falaram. Paulinho levantou a mão? Pode falar, Paulinho. Eu estou começando aí a ficar um pouco mais aí antenado nas questões do meio ambiente a nível de estudo. Sempre fui um apaixonado pelas questões do meio ambiente, mas a minha formação é um pouco diversa, ainda assim, eu ainda tenho necessidade ainda de adquirir um pouco mais os termos técnicos, uma visão que vocês têm, mas eu estou ficando encantado com o grupo aqui e aposto muito nesse trabalho. Mas só queria aproveitar o ensejo, porque quando o Cecel comentou a respeito do cano torto, contar uma experiência bem rapidinha, que nós tivemos na Vila São Vicente de Paulo, Tabita. Nós fizemos uma vez uma oficina, e aí começamos a pedir para que os idosos dissessem algumas coisas sobre o que gostavam de Jaú, da época antiga, tudo. E o seu Miguel, que é o jardineiro lá, que é a pessoa que cuida da parte de jardinagem, falou muito do cano torto, mas com uma expressão assim, com emoção muito grande, que nos motivou a levá-lo, né, a fazer um passeio lá no Cano Torto. E aí, para minha surpresa, que eu não era de Jaú tudo, fui descobrir, salvo o melhor juízo, que onde é o Cano Torto não era o Cano Torto. O Cano Torto era em outro local, né, segundo ele me passou na época, e ele reviveu toda aquela história, principalmente a lembrança com o pai dele, né? O pai dele levava ele nesse Cano Torto, não, segundo ele, não é onde é hoje, seria um pouquinho diferente do local. Então, foi uma experiência para mim muito bonita com um senhor de 86 anos, falando da época que ele era jovem, que ele ia nesse Cano Torto, com o pai dele e tudo. Então, para mim, foi uma coisa interessante. E esses espaços públicos
às vezes a gente não dá o devido valor, né, que ele tem até no emocional e formação das pessoas. Então, só quis acrescentar que quando o Cecel falou, eu lembrei do seu Miguel e a emoção dele, de estar ali, de estar revivendo pelo menos uma parte da infância dele. Paulinho, aproveitando a sua fala, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, porque você falou que estava no São Vicente, né? Que o público zero idosos, você agora está na AMAI, né? Então, gostaria que você falasse um pouco do que você chegou a trabalhar com eles. E eu acho interessante, já pensando, tendo esse gancho dos espaços públicos, como ter essa visão do pessoal de pessoa de mais idade, né? Como levá-los, né? Trabalhar com eles nesses espaços públicos e até o pessoal que tem necessidades especiais, como adaptar esses locais para eles. Se você puder nos compartilhar suas experiências. É uma satisfação grande poder compartilhar aqui com vocês o pouco que a gente tem, mas ele é construído a cada dia com muito carinho, com uma base sólida. Eu tenho por formação psicologia, sou formado em psicologia pela Unesp de Bauru, formado também em serviço social pela Unopar, mas acabei trabalhando como escrivão de polícia por 22 anos. Depois aposentei em 2014, que a gente tem uma aposentadoria especial, e aí fui me dedicar ao estudo do serviço social, e coincidiu de em 2017, já formado, a Vila São Vicente de Paulo passava por uma dificuldade financeira administrativa, aí fui convidado a compor, né, junto com a diretoria, trabalhos para que pudesse resgatar e evitar o fechamento da Vila São Vicente de Paulo em Jaú em 2017, e aí nós começamos a fazer todo um saneamento de lá, que tinha uma dívida de 120 mil reais na época, e foi um aprendizado muito grande. E nesse aprendizado a gente desenvolveu muitas oficinas. E a Vila São Vicente de Paulo, ela é toda especial, porque ela tem um cenário, né, a nível arbóreo, tem um monte de coisa lá muito bonito, lá muito agradável, tudo. E a gente sempre trabalhou junto com o seu Miguel, que é um apaixonado pelas flores, tanto que a gente nem mexia em qualquer flor e planta se não falasse com ele, porque ele tinha um carinho como se fosse filhos dele e tal. Então, nós desenvolvemos o trabalho lá por um período, houve o saneamento das contas, passamos por o positivo a nível das finanças, e aí, o ano passado, nos deparamos com a AMAI, que é uma entidade que estava praticamente fechando por conta de algumas situações que aconteceram em 2019. Aí, juntamente com outros colegas, a gente se propôs a ir lá e ajudar a fazer um levantamento dos trabalhos, com base na experiência da Vila São Vicente de Paulo. Então, nós estamos lá hoje tentando sanear a parte econômica e administrativa, porque tem uns empecilhos com relação jurídicos que nós estamos tentando resolver, e a dívida que hoje ela já está em 202 mil reais, mas está toda equacionada para ser paga em 3 anos e meio, 3 anos agora, e estamos fazendo um trabalho. E quando nós fomos para lá, a gente já vislumbrou, em setembro do ano passado, a importância do meio ambiente. E nessa importância do meio ambiente, nós já começamos algumas ações. Primeiro, na minha sala lá, que eu era o único que estava lá, já tem uma caixinha. Então, todos os papéis, os plásticos, as coisas que porventura iriam para o lixo, já são guardados numa caixinha e vai para o setor de reciclagem que nós montamos lá. Então, a gente tem um sistema de captação, que a gente faz captação de latinha, a gente faz captação de partes plásticas, inclusive, com a captação desses recicláveis, a gente pôde conseguiu movimentar a economia circular. E ela surgiu interessante, porque a dívida era tão grande lá na época, que passava de 235, quase 240 mil, nós conseguimos descobrir algumas formas de ter recursos, e tinha que pagar ISS, que é uma dívida que foi parcelada em 60 vezes, e aí nós começamos a vender latinha, né? Então, nós lá, as pessoas que eram da diretoria, começamos a juntar latinha, e ficou um negócio interessante, que depois, no primeiro mês, deu 40 e poucos reais. Já deu para juntar, nós colocamos mais um dinheiro, conseguimos pagar a parcela de 99.
Mas aquilo tomou uma dimensão tão bonita que, tipo assim, a gente foi agregando outros fatores, e aí, só para ter uma ideia, com latinha, no mês passado nós tivemos R$ 330, R$ 190 de outros produtos recicláveis, 170 com lixo eletrônico e R$ 40 com papelão. E aí isso já está sendo assim um fator nosso lá do planejamento, faz parte do planejamento da AMAI, esse trabalho com o meio ambiente, orientação para as pessoas com deficiência poder participar. O detalhe é que, a nível prático, diferente da vila, que lá nós ficamos, nós estamos tendo que trabalhar pequenos grupos por conta da pandemia, por conta de uma série de situações. Mas já estamos já avançando com um projeto junto com o pessoal da Sementinha, que está lá ao lado nosso, e graças a Deus a gente tem o pessoal da Secretaria de Agricultura na parte da frente lá também, que está nos assessorando demais, o Rubem, o secretário Tony, tudo. Então, a AMAI hoje, a gente não consegue ver mais a AMAI sem uma relação com o meio ambiente. Tanto que a gente sempre fala que o objetivo nosso é ser uma entidade social amiga do meio ambiente. Inclusive, nos posts, nos folders que a gente faz a respeito da AMAI, a gente sempre procura colocar o meio ambiente. Então, em poucas palavras, até para não ficar monótono aí eu falando, monopolizando, em bases gerais é isso, e eu já aproveito o espaço para convidar as pessoas para que compareçam lá na AMAI para nos visitar, e a gente pode estar trocando ideia, compartilhando, que nós estamos abertos a orientações, sugestões, e muitas outras coisas. Nós estamos muito animados e apaixonados cada vez mais pelo meio ambiente. E quais são as pessoas que vocês atendem lá? Você lembra quais são as necessidades especiais? Assim, eu não decorei todas, assim. São muitos tipos, eu ainda estou aprendendo. A parte das pessoas com deficiência, ela tem um leque diversificado. Mas, tipo assim, só para ter um parâmetro, né, mais geral. A APAI ficaria com as pessoas com deficiências mentais, depois eles fazem um trabalho de suporte às físicas e outras coisas. Tem o autismo, e depois a AMAI, que completou 36 anos no dia 5 de maio, ela fica com as demais pessoas deficientes. Então, ela tem as pessoas com deficiência física, que seriam os cadeirantes, que a gente faz socorro, né? Que no passado era por causa da poliomielite, hoje tem por conta de AVC, acidente de trânsito e outras coisas. Nós temos vários que nós atendemos lá, são amputados, por questão ou de diabetes, ou acidente de trânsito, tudo, e também sequelas de poliomielite da época. Depois nós temos deficientes visuais, onde nós temos uma biblioteca em braille, nós temos máquina de datilografia para braille, e nós estamos preparando, tipo assim, às vezes, quando há uma situação de que a pessoa está em curso para acabar ficando cega por conta de doença, tudo, a gente tenta correr para dar um repertório para que ela consiga passar por essa fase com o menor sofrimento possível e depois poder trabalhar ela mesma, porque o lema nosso é valorizando a vida como ela é. Então, a pessoa tem que se entender como é e, a partir disso, procurar fazer o melhor. Então, nós temos deficientes físicos, nós temos os visuais, que a gente tem uma parceria com a Munimed, que é uma parceira, assim, de primeira ordem, de todas as ordens, eles fazem um trabalho fantástico lá, convido vocês. A gente tem um trabalho de informática para as pessoas com deficiência visual. Os auditivos, nós estamos tentando se aproximar de novo, nós temos alguns, mas nós não estamos ainda com o grande número, porque houve uma ruptura no passado, a gente está tentando voltar, eu já entrei em contato com o André, ele já foi lá, Mariane já foi lá, tudo, e nós estamos tentando reativar. E depois nós temos os múltiplos, são aqueles que têm mais de uma deficiência, porque às vezes a pessoa tem, às vezes mesmo assim, uns corpos, a pessoa é deficiente visual e físico, então a gente atende também. Então, ela fica com todas as deficiências que não são atendidas pela PAI, e o autismo, que seriam: a gente atende as pessoas com deficiência física, visual, auditiva e múltiplas. E estamos agora para ver alguma coisa, inclusive eu tive hoje um contato com o Gabriel, que é assessor de uma deputada estadual,
que está com uma frente parlamentar das pessoas com deficiência e doenças raras. A gente também está fazendo, inclusive, um levantamento na cidade, através do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que nós reativamos também, para tentar entender quantos somos, né, que têm deficiência, quais são as deficiências e quais são as necessidades para a gente poder começar a buscar soluções para eles que ficaram tanto tempo esquecidos. Ah, legal você ter falado um pouco da estrutura. Realmente, a gente tem que dar um pulinho lá, porque eu estava conversando com o Cecel sobre algumas atividades assim, de educação ambiental e eu queria muito trabalhar com audiodescrição para o pessoal que tem baixa visão, né? Poder fazer, contemplar, por exemplo, a paisagem, as atividades, né? Os surdos já têm experiência com Libras, né? Então, estou tentando também adaptar alguns materiais nossos, né? Para ter pelo menos legenda em português, né? Para eles terem um acesso. Ainda estou tendo problema de arranjar um intérprete de Libras, né? Para pôr nos vídeos. Mas é interessante que vocês já tenham essa estrutura, né? Qualquer coisa dá para a gente desenvolver alguma coisa junto com vocês, assim, para pensar em metodologias. Legal. E só para completar, a gente já tem alguns sonhos que nós estamos construindo, que são parcerias, né, com a ACD, Instituto João Clemente de São Paulo, e inclusive já fizemos até o contato com a Embaixada de Israel, por conta das pesquisas, porque a nível de planejamento a curto, médio e longo prazo, a curto prazo é sanar as contas e reorganizar administrativamente a entidade, a médio prazo ampliar a qualidade do atendimento a essas pessoas e seus familiares. É outra diferença da MAI, que a gente atende as pessoas com deficiência e os familiares também, né? Não é só a pessoa com deficiência. E o terceiro, a longo prazo, é fazer pesquisa. Então, a MAI está se propondo a fazer pesquisa. Inclusive, nós já estamos começando uma biblioteca sobre o tema a pessoa com deficiência, sobre todas as partes científicas, e o objetivo é, a longo prazo, tornar a MAI um centro de pesquisa para as deficiências que podem acometer, de repente, a sociedade e a comunidade jauense. Muito legal, Paulinho, parabéns. Eu estou acompanhando, né, que o Paulinho me manda no WhatsApp, né, as ações. E você quer aproveitar e falar o que você pôs no questionário? Eu preferi ouvir um pouquinho mais do pessoal. Então tá. Mas o meu foi super simplesinho, mas é o que eu penso. Mas eu gostaria de ouvir mais o pessoal. Tem alguém que quer falar, então, agora? Hoje eu vou aprofundar bastante, gente. Se vocês forem falando, eu vou começar a pegar e discutir mais. Bruna, aproveitando que o Paulinho comentou essa dificuldade financeira das instituições, você como representante de uma ONG quer comentar o que você colocou, falar dos problemas, dos perrengues que vocês passam, compartilhar com a gente? Como se você já não soubesse, né? Mas vamos lá, gente. Eu tinha, de primeiro instante, eu só tinha a primeira questão, né, sobre o que a educação ambiental que eu quero para Jaú não formal, eu tinha colocado de forma bem genérica, falando da questão dela ser multiplicadora, né, dela ser participativa. Eu não tinha pensado em algo específico para Jaú, acho que eu fiquei lá na primeira reunião, mas aí a hora que o Cecel falou da questão dos espaços, né, dos espaços públicos, assim, já vem N coisas, né, na mente da gente, porque... Pode ir falando que eu vou acrescentando aqui, se não está no questionário, o momento é agora. Que essa questão da vivência, né, quando você tem uma vivência, você, né, aí você tem o pertencimento, você pertence àquele local, vai falando aí do Cano Torto, falando do Parque do Rio Jaú, falando do museu, tantos outros lugares que eu acredito que tenha, né, muita gente que nem conhece, que nem vai, que não conhece a história, né, falando aí que como é o Paulo? É Paulo, desculpa, eu esqueci da Mai. O Paulo falando do senhorzinho,
o Paulo falando do senhor contando a história com emoção do Cano Torto, né? Ele tem essa emoção porque ele teve uma vivência naquele local. E pensando assim, né, indo no que o Cecel falou e no que todo mundo, né, foi falando, eu acho que esse é um caminho, assim, né, falando dos espaços públicos de Jaú. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas vivenciem esses locais, que elas consigam enxergar o quão importantes são esses locais para Jaú, acho que a partir desse pertencimento com o espaço físico ali, né, eu acredito que daí vão surgir os multiplicadores, daí vão surgir a educação ambiental participativa que eu tinha colocado nessa primeira questão. Mas aí falando, né, dos desafios, né, que a gente enfrenta, né, para chegar nisso, falando como instituição, né, é tempo. A gente não tem pessoal capacitado disponível ali o tempo todo, porque, né, são N tarefas, são N coisas a serem feitas, e isso vai acabando que falta um plano mesmo, um planejamento maior, falando assim, eu estou falando do Proterra, né, de quem eu estou representando, assim. Acho que falta mesmo mais pessoas capacitadas que estejam dispostas a não vamos falar nessa questão, trabalhar voluntariamente mesmo, né? Porque a gente tem essa dificuldade falando de pagar um profissional. Talvez isso não seja uma coisa. A gente não consegue pagar um educador ambiental, 2 ou 3, para conseguir desenvolver um projeto desse, de levar as pessoas e levar os alunos, por exemplo, para vivenciar um momento lá no Botelho, uns lugares desse tipo. Eu acho que a questão financeira pesa bastante, e a questão de pessoas capacitadas mesmo para isso, assim. Eu falo que a gente trabalha lá na Sala Verde do Instituto Proterra, né? Depois, com a pandemia, tipo, tudo ficou mais complicado, tudo é mais difícil, né? A gente percebeu que o número de pessoas que a gente atingia antes né, não chega nem na metade com a pandemia, e a gente vai tentando se adequar. Mas a ideia aqui, acho que a Natália falou, né, das escolas, né, as escolas poderiam aproveitar, até uma ideia que eu vou levar para o Proterra mesmo, dentro da Sala Verde, né, tipo, da gente tentar mudar essa questão de vamos falar de biodiversidade, vamos lá no Parque do Rio Jaú, a gente dá um jeito, né, a gente vai se adequando, assim, mas eu acho que a questão da vivência me marcou muito, assim, nessa segunda reunião. Eu acho que quando você vivencia, você sente, você pertence àquele lugar e você vai cuidar daquele lugar. Eu acho que isso resume o que eu estou tirando dessa primeira parte aí da nossa reunião. Eu falo rápido, né, gente? Desculpa. Tranquila. E das soluções. Acelerada. E das soluções, assim, como superar esses desafios que você relatou, o que você colocou? Você fala assim, dentro da instituição, né? Isso, que você colocou no questionário, se quiser pode falar mais. Tá. Não, eu coloquei a questão mais da formação de educadores, assim, da gente tentar formar educadores para desenvolver esse tipo de atividade. Eu acho, pegando as suas falas, eu até registrei aqui que eu acho importante como desafio a pandemia, porque realmente está sendo um desafio para todo mundo. Gigantesco. Eu aprendi a fazer vídeos o ano passado, eu não sabia fazer vídeos. Tem muitos professores que jogou, né, a bomba, se vira, o Diego depois pode falar até melhor, né, relatar essa experiência, que tem professores com N faixa etárias, de vários anos de evolução tecnológica, e tiveram que aprender tudo, mas eu também estou boba, porque hoje em dia o professor consegue fazer várias coisas. Todo mundo, né, teve que aprender, né?
a mexer nessas tecnologias. Então, eu faço questão de registrar aqui realmente a pandemia, porque é o contexto atual nosso, né? Estamos aqui desse formato por causa da pandemia, senão, como comentei na primeira reunião, a gente estaria realizando as oficinas, né, presenciais, provavelmente seria uma tarde toda, né, para a gente ficar discutindo. Então, eu achei muito interessante isso. Eu acho que você pode falar melhor, né? Porque eu lembro que quando comecei no Proterra, né, era, ONG não vai conseguir sobreviver de doação, né? Realmente tem que desenvolver outras ações para conseguir captar o dinheiro, né? Para poder desenvolver as atividades, que nem o Paulinho comentou, né? Que eles estão focando nessa parte de reciclagem. O Proterra tem um histórico enorme, assim, né, de financiamento de projetos, né, que vocês vivem, né, de financiamento, né. Eu não sei se você quer falar um pouco disso, porque, por exemplo, eu não sei como que está a pandemia, eu estou tendo uma noção porque eu participo do comitê de bacias que tem o FEIDO, então eu sei que algumas coisas ficaram paradas, mas os financiamentos ainda continuam enviando os projetos, né. Sim, nós, né, para quem não sabe, a gente vive de projetos, né, de projetos financiados, e continuamos mandando projetos, mas aí, né, ressaltando a pandemia novamente, a gente manda o projeto, aí vem a dificuldade de executar o projeto, né, vem toda essa dificuldade para a execução dos projetos, com a questão da pandemia, porque, né, a gente nunca foi, eu nem sei como isso, né? Como fazer educação ambiental à distância, né? Como, tipo, como que você vai fazer tem que ter todo um estudo em cima disso, né? De acordo com a realidade de quem você vai aonde você vai aplicar isso. Nós continuamos mandando os projetos, continuamos executando na medida do possível, né? Um exemplo, falando da pandemia, tem projetos que a gente teve que readaptar, né? Esperamos atender aí o público, mas é uma coisa que a gente também está aprendendo a cada dia, assim, a gravar vídeos, a editar vídeos, como sensibilizar um participante através de uma palestra que não seja muito cansativa, que seja dinâmica, entre aspas, porque quando você ouve a palavra dinâmica, você já não consegue ligar a dinâmica com uma coisa na tela do computador, né? Então, está sendo um desafio muito grande para a educação não formal, do mesmo jeito que está sendo para a educação formal, é um desafio que a gente está vivendo aí diariamente nesse último ano, né? Nesses últimos tempos. Eu não sei se eu falei muito dos projetos, mas nós estamos mandando projetos, estão rolando os projetos, mas aí vem a dificuldade da execução desses projetos. No caso, acho que teriam que ter escritos projetos já contando com a pandemia, né? Mas é que a gente já espera que isso passe logo, então não é feito isso. Mas eu acho que isso vai ser uma nova realidade, aquela parte que normalmente você coloca em projetos que são os riscos possíveis e como você vai mitigar. Pandemia eu acho mundial. que vai ser uma coisa já pensando, tipo, se houver pandemia, nós vamos atuar. Eu já estou pensando dessa forma. Todas as coisas que eu for planejar, caso ocorra alguma... Uma pandemia, sabe, tá bem colocado isso, viu? Porque em outros países tem furacão, tem isso, tem aquilo. Agora, a pandemia, a gente não conseguiu escapar, né? A gente não conseguiu. Viu? Aproveitando esse gancho da Bruna, que estava falando do ensino formal, Diego, você gostaria de falar sobre suas respostas, complementar essas visões que o pessoal está falando? Oi, tudo bem? Boa noite. Tá legal o áudio? Eu tô sem câmera, prestei pra Tabita. Ela tá com a minha. Mas eu vou conversar com vocês pelo áudio, tá? Eu espero que estejam bem. Né, na pandemia, correria. Eu imagino que todo mundo, né, tá um dia difícil. E agora um tempo, né, de a gente trocar ideia, construir conhecimento e tudo mais. Só complementar, né, que a Tabita comentou sobre as escolas. É um contexto um pouco diferente do formal, mas foi isso, né? A pandemia veio e cada vez
veio junto com a pandemia aquele monte de ideias, aquele monte de tentativas, algumas muito boas, outras horríveis, assim, de péssimas, não dá resultado. Teve a questão também, logo, acho que tem a ver com a não formal também, de acesso, né, nas escolas. Então a gente pensa na pandemia, as crianças ficaram fora da escola, online, só que muitas nem online conseguiram, outras parcialmente, outras, né, então teve uma diversidade gigante de como eles chegavam até o conteúdo chegava até eles ou não chegava, infelizmente, né? Então, aí trazendo isso de como foi a educação formal, claro que a gente teve que se reinventar, trazer eles para a tela, né? Às vezes crianças novinhas, eu sei que informática traz muita coisa boa, mas também às vezes muito novos também traz vários prejuízos, tanto esse desligamento, né? Então vou puxar lá um pouco lá do começo do CECEL, que a gente tem os recursos naturais, né? Os patrimônios naturais, melhor dizendo, a gente meio que tirou um pouco esse vínculo, tirou a visão dos alunos, né? Do fora do espaço, né? Do ambiente, e às vezes levou para a telinha. E isso foi, pensando na educação ambiental, pensando nesse contato com a natureza ou com o meio como um todo, foi um problema, né? Eles ficaram muito fechados nesse contexto. E acredito que na educação formal esse problema deve ter, na não formal, né? Esse problema deve ter sido também realidade, né? Para quem não conseguiu fazer algo presencial, né? Que às vezes, né, em algumas situações foi possível, mas quando não foi possível presencial, ficou ao online e teve essa limitação, né, Bruna? Que você comentou agora da como fazer, né? Eles algo dinâmico com a tela, e é muito mais difícil, né? Tá nas aulas para os alunos é muito mais difícil. A tela ajuda em alguns momentos, mas em outros, nesse caso, ela pode ser uma dificuldade. Agora, já levando, né, para não formal, educação não formal, eu vou ler minhas palavras, eu vou né, entrar nas perguntas, mas ouvindo vocês, a primeira coisa que eu pensei de ouvindo, né, a Bruna, que está com essa experiência na ONG, e o Paulinho também contando a experiência dele, eu acho que então me trouxe uma palavra que eu não coloquei lá, né, uma frase, mas então quando eu penso em educação que eu quero para Jaú, educação não formal que eu quero para Jaú, com influência do que eu vi de vocês dois, primeiro ponto é que chega nas pessoas, né? Com todas essas limitações que a gente está tendo, pandemia e tudo mais, a primeira coisa que eu quero, né, que eu penso, e não coloquei lá, mas abriu minha mente para depois disso que vocês falaram, é que seja uma educação que chega, educação mental que chega até as pessoas, né? Que as pessoas tenham acesso de várias formas, né, diversificado. Agora indo para as palavras que eu coloquei, antes de tudo também, do que eu vi, eu entendo e gosto e acho muito bom que tenha várias educações ambientais, né? Então é um tema diverso que tem várias abordagens, formas de lidar e formas de chegar até pessoas, sendo que eu quero que chegue. E nas palavras eu coloquei algo mais teórico geral, né, que eu acho que serve de base para várias outras coisas, né? Eles servem como gatilhos para várias outras situações ou gatilhos, não, mas motivadores talvez, né? Então nesse sentido que chega às pessoas, eu coloquei uma palavra que eu acho que talvez dê certo, que eu coloquei acolhedora. Então, que a pessoa chegue até lá no local, né, ou no ambiente, ou a educação formal, a educação ambiental que chega até a pessoa, acolha ela, independente, né, de tudo. Eu acredito que seja horizontalizada e dialógica. Então ela chega até a pessoa se sinta participante daquela educação ambiental, tá? Então não é algo que vem, não necessariamente, não precisa ser sempre ter várias educações ambientais, mas que tem a possibilidade da pessoa se sentir parte daquilo, ela se sentir presente, ela ter o mesmo poder de voz, o mesmo poder de discussão com suas experiências, seus saberes, de poder dialogar, então essa dialógica, né, essa troca de opiniões, essa troca de ideias, como forma complementar, e horizontalizada no sentido de não ter alguém como que alguém soubesse mais do que os outros, né? Então, nesse sentido, seriam saberes diferentes mesmo, que se compartilham e se somam, tá? Então, também vou puxar um pouquinho do que o Paulinho trouxe, né? Comentou palavras técnicas e tudo mais. Nem sempre é importante, às vezes claro, mas
pelo tudo que o Paulinho falou, as experiências, a vivência, né? Esse contato, essas ações, né? Levar lá o senhorzinho até o Canto Torto, trazer essas memórias, reavivar essas memórias e construir um conhecimento, né? O Canto Torto não era ali, era em outro lugar, e tudo isso eu acho que vai além do conhecimento, aquelas palavras difíceis e conhecimento técnico, que também é importante em alguns momentos, claro, mas é algo que vai além e chega até as pessoas, né? Eu falei que aqui está chegando até as pessoas. Aí eu tenho também outra palavra que eu coloquei, que é um contraponto à educação escolar, né? Que é a transdisciplinaridade. Né? A educação ambiental não formal, ela não está presa a um currículo, a um conteúdo específico, então ela pode ser ampla, ela pode ver o mundo funcionando sem se preocupar só com um conceito, com uma palavra, com um conhecimento, mas o todo, né? Como funciona a vida ali fora, né? Como a educação ambiental se relaciona, a pessoa se relaciona com o mundo ali fora, ou o mundo onde ele está inserido. E outra palavra que eu coloquei foi ativa. Ativa no sentido de ter bastante gente, das pessoas estarem ali fazendo educação ambiental e sendo educação ambiental e participando da educação ambiental, né, de envolvimento, engajamento, e também ativa, que vai direcionar outra palavra, que é de transformadora. Transformar as pessoas que participam, então seus hábitos, seus pensamentos, talvez, ou pelo menos abrir a cabeça dessas, em alguns momentos, não que precise abrir, mas que mostre outros pontos de vista, né, e que sejam vistos esses outros pontos de vista, e também a transformação coletiva, né, do local, né, pensando lá nos patrimônios. Então, a transformação ou a preservação do patrimônio, um bairro, uma rua, uma escola, né, mesmo a escola dá para ter educação formal, uma instituição, né, então ela tem esse papel também transformador. Aí entra para os problemas, né? Quais são os desafios? Aí pensando nessas palavras que eu trouxe, os desafios são não menos, eles são muito mais dificultosos, né? Causam dificuldades grandes, mas eu trouxe poucas palavras. Uma que eu trouxe é pouca participação, incentivo e estrutura. Participação, eu não sei avaliar porquê, mas como eu disse novamente, educação ambiental eu queria aquela que chega até as pessoas, né? Então, e muitas vezes a educação ambiental toma um percurso que ela, né, as pessoas às vezes não têm interesse, não conhecem e acabam não se aproximando, né? Fica essa visão de que acaba não chegando todo mundo, e as pessoas às vezes não se aproximam por receio, talvez, por vergonha, ou por, né, nossa vida corrida, às vezes a pessoa se acha, tem a falta de tempo, falta de disponibilidade. Então, esse é um desafio. E outro desafio é a estrutura, né? Que nem a Bruna comentou, a gente tem, é claro, eu acho que estamos aqui, a gente gosta da educação ambiental, a gente tem alguma coisa que nos liga a esse tema, mas a gente está vendo os exemplos, a gente precisa de alguém, se for fazer uma ação ou correr um espaço educador, um local de educação ambiental, muitas vezes precisa de estrutura, precisa do espaço, precisa de, se for ter profissionais que vão puxar, né, essa ação, que vão ali encabeçar essa atividade, né, a gente tem que pensar também se eles vão estar ali voluntários, é uma coisa mais institucional, né, remunerado. Então precisa dessa estrutura, eu acho, esse pensamento, para ela ocorrer, ela precisa, né, a pessoa que está ali fazendo, ela precisa de um apoio, ela vai, né, se for de forma profissional, ela vai precisar do dinheiro, do salário, de alguma coisa desse tipo. E como superar esses desafios, eu coloquei o seguinte, também eu resumi, eu fui bem um pouco, porque eu acho que a partir disso dá para pensar um monte de coisa, mas mobilização e motivação, então, para as pessoas participem, queiram estar, queiram ter, receber e participar e agir em tudo que tenha, envolva a educação ambiental. Então, a não formal, ela já é mais acessível do que a formal, né, porque ela ocorre além dos muros da escola, ou independente dos muros da escola, então ela abrange as pessoas em vários contextos. Então, né, para superar isso, eu acho que precisaria trazer todas as pessoas, todas mesmo, as que estão muito atualizadas e gostam muito da questão ambiental, mas aquelas também que têm a percepção de que não ligam ou não sabem e acabam se envolvendo e acabam se aproximando, né?
Então, seria assim, ela novamente acolhedora, traga para todos. E, claro, o apoio institucional, né? Então, por exemplo, na ONG, um financiamento FEIDRO, alguma coisa desse tipo, instituição, né, que tem seus recursos, ou motivada pelo poder público também, enfim, que varia, né, como várias educações ambientais, vários pontos, vários a ideia, né, a minha vontade, né, que instalar os dedos e acontecesse, é que ocorram vários núcleos mesmo, né, se traga as pessoas, e todas as pessoas, até aquelas que a gente não imaginaria que participariam, estando ali, ou aquelas que elas mesmas não se imaginariam ali, e estejam ali participando dessa educação ambiental, que, para mim, acontecendo, o primeiro ponto é que chegue até as pessoas, né, que estejam ali. Eu acho que é isso. Fui anotando tudo. Posso, só para dar, no início o Diego falou da questão, né, da educação formal, da dificuldade do aluno ter acesso, né, a um celular, a um computador para assistir uma aula, né, só para contar a gente teve essa experiência num projeto que logo no início da pandemia a gente começou a querer desenvolver ele de forma remota, mas aí, a hora que a gente fez uma lista dos alunos que foram escolhidos, eram 10. Se eu não me engano, né, não falo com tanta certeza, mas se eu não me engano, 3 ou 4 não tinham acesso a nenhum meio, nenhum computador, nenhum celular, não sei nem se tinham internet em casa, né? Então, esse também, tanto que esse projeto a gente não conseguiu dar continuidade nele, né, nesse primeiro momento, por conta disso, porque o primeiro passo do projeto eram com os alunos, logo quando começou a pandemia. Então, a gente teve que pedir um prazo para a gente ver como que a gente vai conseguir trabalhar com esses alunos. Então, é uma realidade que a educação não formal também né, vivenciou e ainda vivencia em tempos de pandemia. Só para um relato, né, mas o que a gente realmente também passou por isso. Eu anotei isso que você acabou de falar, Bruna, que são a acessibilidade das tecnologias, né? Eu escrevi muito sobre isso no meu mestrado, né? Sobre as tecnologias que são maravilhosas, né? Trazem bastante coisas, assim, bastante oportunidades, né? Para a gente desenvolver, né? De outra forma, né? Principalmente dependendo para a pessoa, até uma forma de ser acessível, né? Mas, ao mesmo tempo, mostrou bem na nossa cara o quanto que é desigual nessa parte da tecnologia, do acesso à internet, aí continua no mesmo buraco, que não chega a informação, não chega a conscientização nessas pessoas. Natália, eu vi a sua fala, antes de eu linkar com o que você comentou no chat, eu queria destacar uma palavra que o Diego comentou, que eu até coloquei aqui, que ser uma educação ambiental horizontalizada, né? Acho que é isso. Aqui está falando que não existe essa palavra, mas eu entendo. Eu achei interessante também essa visão, porque às vezes a gente fica muito nisso daí de alguém em cima, sempre puxando, sempre fazendo. Aí quando essa pessoa some, para tudo, que é o que eu estava comentando, né? Que nem lá na associação eu saí, não teve mais ninguém que continuou. Então, eu acho que talvez nesses espaços, se fizesse um processo, por exemplo, quando faz uma capacitação de educador ambiental, não pegar talvez só um, né? Ou quando trabalha só com as lideranças, mas pegar mais pessoas, porque aí as duas, cinco, as diversas, a participação é até maior, né? Eu acho que fica até mais sustentável, que a gente estava falando muito na primeira reunião, né? De ter essa sustentabilidade nas ações de educação ambiental. Eu acho que quando se a gente for produzir, né, essas capacitações, essas formações, ter esse pensamento de não pegar só lideranças ou uma pessoa de cada, assim, mas tentar trazer mais pessoas, né? E aí tentar desenvolver dessa forma horizontal, que não seja sempre uma pessoa lá de cima, né, que vai passando as informações, vai passando os conhecimentos, mas todo mundo passe o conhecimento por igual, discuta por igual. Eu achei interessante essa palavra.
Aí, Natália, você comentou também agora no chat, que eu também coloquei, a valorização do educador ambiental. Isso é muito importante, que é justamente o que você falou. O pessoal tem uma noção que é algo voluntário, que não é um profissional. Você quer discutir sobre isso melhor que eu? Sim. O que eu percebo, né, com o coletivo, por exemplo, que eu atuo no Mundo Sem Bitucas, nasceu de um movimento de estudantes de gestão ambiental, de conscientizar os fumantes de não jogar bituca no chão. E o que acontece? Esse movimento foi crescendo, então o amigo do amigo do amigo do amigo quis ajudar, então antes da pandemia tinha esse contexto de fazer mutirão de limpeza, roda de conversa, então é muito gostoso contar todo mundo junto. Mas eu percebo que agora, durante a pandemia, está muito difícil, porque a maioria das pessoas trabalham o dia inteiro e de noite não quer fazer roda de conversa no computador, o pessoal está cansado do computador já. Então, quando tem a gente convida alguns professores ou faz uma conversa nesse sentido, você percebe que a participação reduziu e, ao mesmo tempo, muita coisa depende, por mais que não tenha liderança, tem sempre algumas pessoas que são mais articuladas, que participam mais. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu acabo sendo convocada, você não quer fazer ação, mutirão de limpeza na minha cidade? Eu falei, não, mas a gente fez um protocolo, você pode replicar na sua cidade, independente de ser a Natália, ser a Ione, pessoas que que lideram algumas atividades, mas como embaixadora, você pode multiplicar essa mesma ação utilizando o nosso protocolo, a nossa metodologia, e chamar seus amigos, e tá tudo bem. Ou então vai chegando a semana do meio ambiente, vai chegando convites para fazer palestra, fazer um monte de coisa, dessa semana fica cheia, daí você percebe, putz, é tudo como voluntária. Quando você pergunta, mas não tem ajuda de custo, pelo menos para o transporte, para alguma coisa nesse sentido? Então, não tem verba para a parte de educação ambiental. Não tem. Tem, mas é muito pouco. Sempre tem uma desculpa. Eu falei, nossa, como o profissional de educação ambiental não é valorizado? Porque se fosse para fazer uma propaganda, às vezes tem dinheiro para o marketing, mas para a educação, que é a base da transformação da sociedade, não tem recurso. Eu fico meio revoltada com isso também, sabe? Então, por isso que edital acaba sendo uma ferramenta, né, para financiamento dos projetos de educação ambiental, porque você consegue já saber qual que é o escopo, qual que é a necessidade, e fazer a aplicação já sabendo que tem um certo recurso. Se for depender de empresas aleatórias, assim, ajudando a financiar a educação ambiental, fica um pouquinho mais difícil, porque ao mesmo tempo tem as suas panelas, né? Tem algumas empresas que já têm as suas organizações, né, sem fins lucrativos, que sempre destinam para as mesmas. Enfim, é difícil, porque eu sou relativamente nova nessa área, e a questão da valorização, eu fiquei impressionada. É difícil. Você falou também de replicabilidade. Teve alguém que comentou, acho que num questionário da primeira reunião que eu estava vendo, também trouxe isso. Eu acho que isso também é importante, da gente... Também estamos discutindo no comitê, né? Da gente tentar mostrar ações de educação ambiental. Olha, aqui desenvolve tais ações, tem tais projetos, são desenvolvidos dessa forma, que aí a pessoa consegue replicar com a realidade dela. E isso é importantíssimo, isso que você falou. Eu acho que a gente também tem que ter essa visão da gente, como fala, da gente divulgar, né? Sim, tendo um protocolo com passo a passo, explicando como que é a metodologia de uma forma simples, é possível as pessoas replicarem, basta ter também vontade de... É claro que tem um trabalho, por exemplo, fazer uma ação de educação ambiental. Tem o antes, tem um processo. O antes de fazer uma ação, aí tem o durante a ação e a pós-ação, né? Porque a coleta dos dados e a percepção também, enfim, dá um trabalho, mas é um trabalho gostoso, né? Não, é isso mesmo.
A ideia, depois, a gente está mandando por e-mail para vocês, de fazer o diagnóstico de ações de educação ambiental, é justamente para a gente ver o que está sendo desenvolvido em educação ambiental no município, e às vezes não está chegando na outra ponta. As outras pessoas não estão recebendo isso. Então, a intenção nossa é levantar esses estudos, essas atividades, e mostrar, a instituição tal faz isso. Ela está desenvolvendo isso. Você consegue ter acesso a mais informações através desse link, dessa forma, entrar em contato. Então, acho que tem que ter esse documento mostrando, olha só o quanto que já produziu, porque às vezes as pessoas acham que, tipo, não foi desenvolvido nada, e as instituições estão fazendo cada uma as suas coisinhas, mas quando você vai ver, estão fazendo várias coisas que estão contribuindo para o município. Só que o pessoal não está conseguindo visualizar isso. Talvez pensar em um canal onde possa ter um canal aberto, que eu digo, vamos supor, um drive, onde as iniciativas vão colocando as melhores práticas e compartilhando já as melhores práticas, o que já está sendo aplicado e o que está dando certo, e fazer essa troca entre as instituições, porque às vezes você não precisa criar a roda do zero, sabe? É possível já fazer muita coisa que já foi feita, né? E às vezes colocando melhorias contínuas, né? E sempre aperfeiçoando. E dando gancho para você, o que você colocou no seu questionário? Eu coloquei, vamos ver. A primeira eu coloquei como democrática, transparente, contínua e uma linguagem acessível. Justamente pensando em atingir todas as classes sociais, né? Pegando o gancho já para a segunda, a questão dos desafios. Eu sinto muito essa questão do engajamento. Tem picos de engajamento de participação, né? E é difícil você manter essa motivação ao longo do tempo, ainda mais no momento de pandemia. Eu concordo muito com o que o Diego e a Bruna comentaram em relação também, para ser uma educação ambiental contínua, necessita de recursos. Quando a gente fala de recursos, são recursos suficientes de braço, né? Pessoas capacitadas, recursos monetários e, ao mesmo tempo, de dedicação. Né? Às vezes, a equipe é tão enxuta que, às vezes, você vai fazendo apagando fogo, né? Vai fazendo o que realmente é prioridade naquele momento e às vezes você não consegue dar continuidade com uma certa qualidade como você gostaria, mas justamente por falta de braço, de tempo e de recursos de uma forma geral. E a importância da comunicação clara. Quando eu comentei da metodologia, de fazer um protocolo, é justamente deixando claro quais são os passos a passo que vai ser feito e deixando já, tirando um pouco da ansiedade também, né? Mas como que vai ser? É legal mostrar como que está sendo, como é o processo, como vai ser o processo, deixando algo bem transparente nesse sentido. Às vezes eu sinto, até como dentro do Mundo Sem Bitucas ou de outras associações que fazem mutirão de limpeza, achar que a própria prefeitura, foi algo que eu fiquei sabendo que aconteceu em Jaú, fazer mutirão de limpeza perto do rio e achar que deixando os sacos ali bonitinho do que tiraram dos resíduos, vai passar o caminhão da prefeitura e vai retirar. Mas já que você fez a limpeza ali do rio, é mais fácil já destinar para um lugar, já você mesmo levar o que já foi coletado, porque até pegando um gancho do que foi comentado, não sei se foi nessa, mas numa outra reunião que eu participei, foi aumento de catadores, né? Porque tem muitas pessoas que estão desempregadas, então acabam mexendo nos sacos de lixo para ver se tem algum reciclável. E, enfim, esse foi um ponto que eu coloquei. E, por fim, como podemos superar esses desafios? Mostrar a importância da participação de todos, talvez fazendo alguns programas de incentivo com benefícios, solicitação de um orçamento maior para a educação ambiental / comunicação,
e a valorização dos profissionais de educação ambiental. Acredito que vai ajudar também a entender todo esse cenário, né, como uma forma de valorização contínua. Legal. Notei tudo aqui. E quando eu mostrar os slides, se estiver faltando alguma coisa, gente, não se preocupa que depois eu baixo o questionário, viu? Estou completando certinho na tabela. Guilherme, você ficou por último, Guilherme. Tranquilo, Por favor, Tati. se apresenta para o pessoal conhecer um pouco da onde você trabalha, o que você faz também, que é legal. Vamos lá, pessoal. Eu sou o Guilherme, né? Sou estagiário de meio ambiente da Águas de Jaú, né? A empresa de saneamento aí que presta serviços de coleta, tratamento de esgoto e tratamento e abastecimento de água aí para Jaú. Então, hoje aí a gente está atuando justamente nessa parte de saneamento, né? Onde a gente faz a captação de água aí do Rio Jaú, de poços subterrâneos, né, de aquíferos, faz o tratamento da água, distribui para a população, além aí hoje do tratamento de esgoto. Então, hoje aí eu posso falar para vocês que Jaú tem 100% de água tratada e distribuída, e hoje a gente tem uma marca aí de 99,8% de esgoto coletado. Estamos para atingir também o 100%, tá, do esgoto tratado e coletado em Jaú, com a construção da nossa ET Vila Ribeiro, que vai ser inaugurada agora no próximo mês. E com essa construção a gente vai ter 100% de água tratada, 100% de esgoto tratado na cidade. E aí pegando um gancho aí para que vocês estavam falando, né, eu acho que a pandemia atrapalhou bastante as nossas ações de educação ambiental, da Águas de Jaú também. A gente tem algumas apresentações que a gente faz nas escolas, isso o pessoal vinha fazendo antes de eu entrar. Eu entrei como estagiário em março, então ainda estou no começo do meu estágio, vamos dizer assim, né? Mas a empresa sempre teve esse programa de educação ambiental, que é o nosso programa Olhar Ambiental, que a gente vai nas escolas, faz a apresentação para o pessoal, faz essa conscientização. E a gente, assim, tinha a apresentação de 2 a 3 vezes por semana nas escolas. Então a gente tinha um cronograma anual que a gente apresentava em um monte de escolas de Jaú. E a pandemia atrapalhou bastante, né? E aí essa interação do aluno, da pessoa com o computador, realmente dificulta. Não é todo mundo que participa. É difícil você chamar a pessoa para participar, fazer de uma forma que seja atrativa para a pessoa de uma forma virtual, né? Eu acho que presencial facilita bastante tudo isso. E aí, tá entrando no questionário, né, nas 3 perguntas, eu vou falar bastante de resíduo, tá? Eu acho que resíduo é uma coisa assim que é um dos pontos principais hoje da nossa sociedade, que se a gente tivesse um descarte correto de resíduo, eu diria que 80% dos nossos problemas estariam resolvidos com o meio ambiente. Então vamos lá. É assim, o que eu enxergo, tá, que é a educação ambiental para o ensino não formal em Jaú? Justamente essa parte do resíduo, que seria a conscientização da população para a preservação do meio ambiente, né? Então, que a gente não descarte esse resíduo de forma incorreta na natureza. E quando eu falo resíduo, a gente pode englobar aí, tipo, desde um papel de bala, plástico, resíduo aí de podas, um simples resíduo de poda de árvore, por exemplo, madeira, né, que tem uma forma que a gente pode descartar corretamente. O óleo de cozinha que a gente usa na nossa casa, a gente descartar na pia, isso vai parar no esgoto, isso vai parar no rio, né? A gente tem até um programa hoje na Águas de Jaú, não sei se vocês conhecem o programa Trata Óleo, que a gente justamente faz essa conscientização da população para estar destinando esse óleo usado para a gente, e depois a gente destina para uma empresa parceira para geração de biodiesel, justamente para estar contribuindo com essa preservação do meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas, né? Então, acho que se esse resíduo, se ele fosse descartado de forma correta, se a gente não tivesse o descarte de esgoto também, por exemplo, de maneira incorreta, essas ações aí estaria contribuindo bastante para a preservação da natureza, dos recursos naturais, né, e com a qualidade de vida da população. Hoje eu também sinto falta bastante, pessoal. Se a gente for parar para pensar, a gente engloba muito ali a educação ambiental na cidade de Jaú, e nas cidades, mas a gente sente falta, e eu sinto falta também, da gente englobar um pouquinho o espaço rural, né? Porque devido à pandemia, principalmente, a gente tem aí, muitas vezes, muitas pessoas do espaço rural, por exemplo, não vão ter acesso ao computador para estar participando de uma reunião online, para estar participando aí de uma palestra, então já dificulta. Então acho que a gente englobar esse espaço rural no nosso programa de educação ambiental, acho que seria extremamente importante. Muitos sítios aí fazendo que ficam afastados, por exemplo, o pessoal já não vai ter, por exemplo, uma coleta de esgoto, né? O pessoal vai acabar fazendo uma fossa rudimentar para o descarte de esgoto. Essa fossa rudimentar vai vir a poluir os lençóis freáticos, vai poluir o solo, e às vezes a pessoa que está ali na zona rural, ela nem sabe do quanto isso está sendo prejudicial para ela.
Ela nem sabe que isso vai prejudicar a saúde, vai prejudicar o meio ambiente. Então, acho que, de repente, aí um programa, um apoio do governo para a gente estar tentando incluir isso, para estar fazendo uma visita nos espaços rurais, para estar vendo como é que está como é que está a questão do saneamento desse espaço rural, né? Se a pessoa tem ali um abastecimento de água, se o poço é um poço artesiano, se é simplesmente um poço caipira, como é que está esse descarte de esgoto. Eu acho que isso é bem importante, né, da gente estar englobando também esse espaço rural. E aí, tipo assim, quais os desafios para a gente concretizar essa educação ambiental, né? O desafio justamente, eu acho que é abranger de uma forma mais atrativa para o público. Porque se a gente for parar para pensar, essa gente, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, que a gente faz aí tudo pelo computador, é como vocês falaram, às vezes a pessoa vai, trabalha o dia inteiro no computador, ela chega na casa e não quer mais saber de computador, né? Quer ficar tranquila. Então, acho que esse é um grande desafio, da gente de promover essa atividade de educação ambiental de uma forma que seja atrativa, de uma forma que a pessoa possa participar e se sentir parte daquilo, se sentir que ela está ajudando, que a ação dela está contribuindo para ela e para uma sociedade, para a sociedade em geral, para a preservação do meio ambiente, que ela possa sentir que ela realmente está ajudando as pessoas e ela mesma. E aí, como que a gente pode superar esses desafios, né? Justamente promover essa atividade de educação ambiental de uma forma atrativa para as pessoas, não só com palestras e aulas sobre temas, mas com atividades práticas que venham mostrar para as pessoas que realmente elas estão ajudando a sociedade. Daí eu vou dar aqui alguns exemplos que eu pensei. Por exemplo, promover alguns projetos que a pessoa faz uma composteira na sua casa, ou uma composteira de um uso, algum projeto de uma instituição, por exemplo, de um uso geral. Essa composteira ela pode estar virando e descartando o resíduo ali de forma correta, ela pode estar virando um adubo, você pode estar doando aí para uma horta municipal, não sei se já o tem, né, mas você pode estar doando esse adubo, você pode estar envolvendo outros projetos, outra área. Bruna, de repente isso também poderia ser até uma ideia para a ONG que você trabalha, não sei se vocês têm algum projeto relacionado, né, de estar fazendo aí alguma forma de compostagem, de estar compostando resíduo doméstico, o resíduo de poda de árvore, por exemplo, também ele pode ser compostado. Se eu não me engano, a Secretaria de Meio Ambiente tem um projeto assim, né, Tabita? Alguma coisa do tipo. Tem um minhocário. Legal, legal. E eu acho que é legal a gente estar instruindo as pessoas a participarem desse tipo de ações, né? Plantios de árvores, por exemplo, hoje a gente não pode devido à pandemia, mas a gente, Águas de Jaú, também já promoveu esse tipo de atividade. Eu acho que isso é fundamental, você fazer a pessoa participar, né? Você trazer a pessoa na prática para ver o espaço, para ver o meio ambiente, para ver o espaço natural, e para ela realmente fazer uma ação, para você ver que você está contribuindo com aquilo. Bom, acho que é isso, pessoal. Não sei se eu falei muito rápido também, mas foi bem simples aí no que eu coloquei, mas acho que dá para a gente discutir um pouquinho em cima. Sim, eu anotei uns ganchos no que você falou. Eu achei muito interessante isso que você comentou de trazer também, pensar a educação ambiental nos espaços rurais. Eu cheguei a dar uma vez era para ser uma palestra numa escola em que era na área rural, mas no final quem aprendeu mais fui eu, porque a criançada de 7 anos sabia tudo sobre resíduos. Eu fiquei mais lá contemplando elas conversarem, falando de composteira, minhocário. Eu fiquei boba de ver assim do que elas falavam. Então é um pessoal que está mexendo com o meio ambiente no dia a dia, Sim, né? Não tem como, é o contato direto, então eles têm uma visão bem melhor. Às vezes está faltando algum incentivo, como você falou, de alguma técnica. Vamos tentar desenvolver essa técnica aqui, como você falou, de saneamento, para melhorar o desempenho de alguma coisa, ou economizar em alguma coisa também. Eu achei muito legal isso que você destacou, anotei aqui. Aí tinha mais uma coisa. Isso eu acho que entra muito o que o Diego estava falando, que é promover atividades práticas, não ficar só em palestra, né? De passar, né, o conhecimento, né? Fica essa coisa de passar só, né? Como conscientização, mas que essas práticas resultam em algo que a pessoa vê que está tendo algum resultado na hora. Então, realmente, pode ser uma realidade, mudar a realidade local, como o Diego comentou, de mudar
fazer alguma coisa numa praça, se apropriar, né, do espaço público, fazer alguma mudança no bairro, ou até mesmo dentro de casa. Eu acho que foi a Natália que comentou na primeira reunião que tinha composteira, né, que seria interessante, né, as pessoas terem começar a desenvolver em casa. Então, acho que também entra nessa parte, essa capacitação técnica, né, até, né, de como, às vezes, a pessoa acha que é uma coisa tão complicada. Eu já vi o pessoal captando a captação de água da chuva, né, para você reaproveitar no jardim, é uma coisa simples até de fazer. Sim, sim. Então, essas partes estruturais da casa, eu acho que também seria interessante a gente também focar nessa parte de capacitação técnica, de coisas que a gente pode adaptar na casa, né. Eu acho isso muito legal também. Eu Sim, destaquei. e são pequenas ações que a gente pode tomar, que às vezes muitas pessoas não sabem, né? Ou sabem, mas por falta de instrução ou uma falta de incentivo, acabam não fazendo, e são pequenas ações que a gente toma que pode contribuir com o bem geral, né? Que pode contribuir com todo mundo. Diego, eu vi que você colocou no site, no chat, a questão de divulgar, né? Divulgar em site, divulgar em redes sociais, né? Aí aproveitando o gancho também que o Gabriel falou da questão de compostagem e tudo mais. É só uma experiência, né? A gente fez uma postagem de como montar uma composteira, uma postagem no Instagram e Facebook do Proterra, assim. E a gente teve um retorno, assim, tipo, de perguntas, né, pelo Messenger e tal, assim, das pessoas realmente querendo, tal, mas é simples assim, não precisa de pôr isso, não precisa pôr aquilo. Então, as redes sociais hoje a gente tem uma interação muito grande mesmo, assim, de coisas simples, né? Tipo, tinta de terra, a gente pintou lá o Proterra de tinta de terra, a gente fez uma postagem explicando, né, como que faz a tinta, o porquê que a gente optou por usar, tipo, teve uma repercussão dentro das redes sociais, das pessoas querendo saber detalhes e tudo mais, assim, entrando em contato mesmo, né? Eu acho que as redes sociais hoje para a gente, falando de ONG, de instituição, é o gancho, entendeu? Onde nós estamos tentando levar um pouquinho do nosso conhecimento e do que a gente pode contribuir aí de melhoria para a questão ambiental. Acho que resumindo, né, as redes sociais está sendo o nosso ensino não formal hoje, né? Eu acho que basicamente está isso, né? Só para complementar aí essa questão. As redes são o que a gente fala informal, né? Isso, informal. Tanto que a última reunião pública, o foco vai ser justamente o ensino informal, que a gente quer trazer o pessoal da área do jornalismo, da comunicação, para a gente conversar justamente isso, como que tudo isso que a gente está desenvolvendo, principalmente na pandemia, como aplicar no ensino informal. O Diego levantou a mão? Não sei. Dedo para mim, achei que tinha levantado a mão aqui. Tabita, isso mesmo, da educação informal. Corrigindo. Pode falar, Diego. Não, eu gostaria de falar também entre nós aqui, né, que, né, Bruna eu já conheço, mas a Natália eu conheci na outra reunião, né, tanto ela quanto o projeto, e vocês compartilhar, jogar no chat aí para todo mundo entrar, porque agora todo mundo da educação formal é mais limitado, né, escola, apesar de ser minha intenção, mas ela ainda é limitada lá aos muros da escola, né, não sai muito de lá as coisas. Mas vocês têm esse projeto e eu acho que é legal mandar, né, assim como o Guilherme foi conversando, ele foi contando, né, o que ele faz na área dele, a Natália também já falou bastante, o Paulinho contou pra gente, se vocês tiverem site ou redes sociais, acho que é legal postar no chat aí também, né, e depois da reunião dá pra gente dar uma olhada, tanto se vocês tiverem curiosidade também, acho que é legal valorizar o que cada um de vocês fazem, né. Cecel levantou a mão. Bueno. Bom, fiquei ouvindo tudo, né? E quero só falar para todos que tá muito rica essa conversa, né? Muitos detalhes,
e que tudo que vocês estão falando, tudo isso vai fazer parte da construção, da confecção, né, da conferência. Então, é muito legal ouvir muitas coisas profundas aqui e que vão compor, de fato, aí, o nosso Programa Municipal de Educação Ambiental. Então, só passando aqui agora, só para fazer essa fala aí, tá? Pessoal, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, comentar? Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que eu perdi. Acho que, Tabita, você estava falando da questão da divulgação. Eu não entendi essa parte, acho que era com a Natália que vocês estavam falando da divulgação dos trabalhos. Qual que era o contexto mesmo disso? Eu perdi, acho que essa parte. Então, a Natália estava comentando que, às vezes, que nem a gente desenvolve uma ação e ela é replicável. Então, que nem ela falou que, no caso dela, fez um protocolo, né, que a pessoa pode tentar, pode desenvolver a mesma atividade em outro ambiente. Só que o pessoal não tem, ou não tem um acesso, ou quer do jeito mais fácil, quer trazer ela até lá, entendeu? Então, a ideia da divulgação é mostrar as ações que estão sendo desenvolvidas, mostrar a metodologia, para justamente a pessoa bater o olho, que legal, isso dá para fazer lá na minha instituição. Várias vezes, quando a gente está em alguma palestra somente agora que eu estou muito no município Verde Azul, o município falou que fez tal coisa, eu falo, nossa, dá para a gente fazer aqui também. Então, a ideia que eu acho que seria legal a gente criar como comentaram, um canal de divulgação das ações de educação ambiental no município de Jaú, que é justamente para ter essa troca, para não ficar isolado. As pessoas que quiserem entram em contato com a instituição para ter mais detalhes, mas ter essa divulgação, né, mais ampla, que nem vocês divulgam nas redes sociais, mas tem alguma forma da gente compartilhar todas essas ações no município. Entendi, bacana, legal. Eu realmente tinha perdido essa parte. Não, mas é de suma importância mesmo, né? Que é o que eu estava falando no comitê, a gente estava falando sobre isso, divulgar as ações do recurso FEIDRO, a população precisa saber o retorno, né, desse recurso está sendo desenvolvido em ações de recuperação de nascentes, de córregos, de educação ambiental, de saneamento. Então, a população precisa ter esse retorno, saber o que está sendo desenvolvido. Paulinho, você ergueu a mão? Pode falar. Eu queria também colocar, eu fui bem simples aqui nas respostas, mas eu fiz questão até de nem mudar, apesar de me enriqueceu muito a oitiva de vocês aí, que eu estou realmente encantado aí com o grupo, poder participar com vocês aí, mas eu fiquei encantado. Agora, quanto às minhas respostas, né, só colocar aqui, deixa eu ver. Aí Verdade, eu coloquei... menino, você deixou por último, que você falou para todo mundo falar, né? Já estava esquecendo de você, desculpa. Sabe o que é? É que eu aprendi que quem chega assim sem saber muito alguma coisa tem que saber ficar por último para ouvindo, né? Então, ó, tipo assim, mas eu fiz questão, não mudei as minhas respostas na simplicidade que eu senti de acordo com as perguntas que eram feitas, né? Qual a educação ambiental que você quer para o município, para o ensino não formal de Jaú? Eu coloquei a palavra assim, contínua. Eu dou um exemplo muito lá na MAI e lá também na Vila São Vicente, quando trabalhei, eu me caracterizo muito pela corrida de maratona e não a de 100 metros, né? De repente, aquele que quer fazer tudo ao mesmo tempo, em pouco tempo, às vezes fica uma coisa meio sem muito lastro, sem muita continuidade. Então, o que eu gostaria que fosse uma coisa contínua, que talvez iniciasse como uma brisa, mas que essa brisa fosse contínua por muitos e muitos anos, a nível de ensino não formal, porque o meio ambiente, ele se faz com o passar do tempo. Então, na minha coisa, seria assim, uma educação do ensino não formal que fosse uma coisa contínua, com planejamento a longo prazo, que ela conseguisse vislumbrar tudo aquilo do começo, do meio e do fim. Quais os desafios para concretizá-la? Eu acredito, tipo assim, concretizá-la, principalmente, eu vejo a necessidade de despertar a importância das pessoas entenderem
o quanto irão influenciar a vida delas a educação ambiental. E eu percebo isso em outros setores da sociedade. Eu já faço acompanhamento da Bolsa de Valores desde 2008, e eu tenho percebido, principalmente os frigoríficos, eles estão a cada dia alterando, né, a sua forma de trabalhar. A JBS mesmo está destinando milhões e milhões de recursos, porque eles entenderam assim, a empresa começou a ver que não há como crescer sem preservar o meio ambiente, até para que eles possam passar para a geração dos filhos deles algum patrimônio. É preciso que o meio ambiente exista. E meio ambiente, para nós, inclusive da MAI, a gente usa muito nas rodas de conversa que a gente realiza lá quando fala alguns temas e tal. Meio ambiente é mãe, né? É a mãe natureza, é o fundamental, é o cerne, é o nosso porto seguro. E por conta até da participação com vocês e atividade agora lá na MAI, eu tenho visto algumas reportagens, eu fiquei encantado. Outro dia que teve um país, eu só não sei qual deles, sei que eles tiveram o desafio de plantar acho que 5 milhões de árvores em um dia. Eu estava vendo outro dia a gente falar de 2.000 árvores na parte central da cidade, aí eu vi os números, falei, olha que diferença, apesar que é um país para uma cidade. E vi também, tipo assim, né, a importância de despertar isso, que aí a gente começa até a ler a respeito e ter mais ideias. Os países que fazem divisa com o deserto do Saara, eles já estão em desenvolvimento de uma grande muralha verde, né? Estão construindo ali uma muralha verde para poder realmente preservar a vida deles. E, por fim, como podemos superar os desafios? Eu acredito que, inicialmente, falando sobre o tema, como nós estamos falando aqui, reportando, e talvez, aproveitando o gancho dos colegas, talvez fazer ações de beija-flor, por pequenos que sejam, talvez elas tenham algum resultado. Eu gostaria agora de citar na MAI, que eu falei para vocês da caixinha. Hoje nós somos em 3 colaboradores, os 3 têm uma caixinha, cada um tem uma caixinha na sala, então tudo que for reciclado tem que ir para aquela caixinha, para depois a gente destinar para a pessoa que faz a separação, que faz o destino correto das coisas. Nós que trabalhamos lá já não estamos mais usando copo plástico, né? Nós ainda estamos para servir as pessoas que lá comparecem, ainda assim, mas nós que trabalhamos não. A gente já tem, cada um tem seu copo, suas partes de xícara, tudo, para que a gente preserve um pouquinho, evite de fazer plástico, né? De jogar o plástico nas coisas. O colega falou do óleo, nós por mês, a gente está conseguindo captar ali uma média de 10, 12 litros de óleo por mês, usado, que a gente depois vende para que possa angariar recursos para a entidade, mas também preservando a mãe natureza. E aí, das redes sociais, eu acho que eu fiquei até aqui contente quando eu vi, porque na AMAI nós também percebemos essa necessidade, de você ter as redes sociais, de você ter um projeto de comunicação que você se faça ouvir e possa ouvir a sociedade também, você estabeleça um canal de comunicação. E nesse sentido, nós elaboramos já há uns 3 meses, praticamente, nós formamos um núcleo de comunicação e redes sociais da MAI. Esse núcleo é composto por mim, no caso, 2 profissionais de marketing, que trabalham já com isso, um aluno de design, então nós somos em 4, e para nossa felicidade, nós estamos fechando, não estamos divulgando ainda, mas estamos fechando uma parceria com uma universidade, que está fazendo um levantamento de toda a rede social nossa, da MAI, e vai fazer uma parceria que eles vão estar fazendo sugestões, fazendo adaptações para que a gente possa levar para a sociedade o tema, igual aqui nós estamos querendo do meio ambiente, mas levar para a sociedade o tema da pessoa com deficiência, que se entenda quem é essa pessoa, e que, tipo assim, essa pessoa no futuro pode ser um de nós. Nós temos lá na MAI encontrado muitas pessoas que nunca imaginaram que ia ser uma pessoa com deficiência. Mas, às vezes, um acidente de trânsito, ou com moto, com carro, ou uma diabetes, vai tornar essa pessoa, e ela vai ter que se adaptar. Porque se a gente quer passar para a vida bem, a gente tem que valorizar a vida como ela é, que é o nosso tema lá da MAI.
Então, eu coloquei, né, só para resumir. Então, para mim, a educação ambiental não formal ela teria que ser contínua, a longo prazo, para ela ir vendo. Despertar, como fazer isso? Eu acho que tem que despertar a importância, porque só a partir do momento que a pessoa entender a importância que vai se envolver também. E como superar os desafios é falando sobre o tema e usando os recursos possíveis para desenvolvê-lo. É nesse sentido que eu coloquei as minhas respostas. Mas fiquei contente, eu me senti bastante, sim, enriquecido pelas falas de vocês, tudo, que eu acho que vocês são pessoas iluminadas, né? Obrigada, Paulinho. Não, essa troca de experiência que a gente está tendo hoje está sendo fundamental. Cada um vai falando as coisas, vai me pipocando um monte de ideias. Maiara sabe, amanhã eu chego na CMEIA, começo a conversar. Ai, falaram isso, o que você acha de fazer isso? Eu já vou me empolgando. Então, eu já vou aproveitar o marketing, eu vou ratificar o convite. Passem na Maite fazer uma visita, pelo amor de Deus. Não, com certeza. Eu acho que o ideal é a gente ir em visitar todas as entidades, né? Para a gente fortalecer vocês, né? Também nós precisamos. fortalecer a educação ambiental, né? Que como a gente conversou, vai ter que ser algo conjunto. Ficar muito isolado não ajuda. Nesse planejamento nosso, a pessoa com deficiência ela vai ser agente ativo desse trabalho, né, com o meio ambiente. Nós temos tanto um trabalho desse como com relação à coleta de sangue na cidade também. Então, são dois polos que a gente está apostando bastante em desenvolvimento também. Legal. Eu anotei aqui o que você falou. Eu acho que um destaque que você comentou, valorização, né, dessas pequenas, médias e, vamos dizer, grandes ações, né? Eu acho que tem que ser valorizadas também, incentivadas. Tinha mais. Essa parte que você falou contínua, a gente discutiu muito na primeira reunião, né? Que tem que ser democrática e contínua, ser sustentável. Eu acho que isso aplica em todos os tipos de ensino, né? Todas as atividades de educação ambiental têm que ser contínuas, porque se tem começo, meio, fim, infelizmente não vai para frente. Pessoal, tem mais alguma coisa que alguém quer falar? Antes da gente encerrar, que hoje bateu recorde. Mas é porque a conversa estava boa. Hoje rendeu. A ideia é essa, eu até pus no e-mail, ó. Se for, vamos continuar. Alguém quer comentar mais alguma coisa, acrescentar? Eu queria aproveitar aí o marketing também, se o pessoal aí quiser conversar com Águas de Jaú, tiver algumas ideias para a gente também, fiquem à vontade. Peço a participação aí de vocês para o programa Trata Óleo também, se quiserem aderir ao programa, que é bem importante para Jaú, para a população em geral, né? Se quiserem, pode estar entrando em contato comigo por e-mail ou pelo WhatsApp. Acho que pelo formulário a Tabita vai ter, né, Tabita? Se quiser disponibilizar para o pessoal, a gente está aí à disposição para vocês sempre. Esperando aí sempre contribuir com a qualidade de vida de todo mundo. Não, Guilherme, você fica tranquilo que eu já estou entrando em contato com você das coisas de educação ambiental. Não se preocupa que não vai se livrar tão fácil de mim assim esse ano. Não, pode deixar. O que a gente puder ajudar, a gente ajuda sim. A Bruna também, vira e mexe, enche o saco dela lá no WhatsApp. E, Natália, eu anotei o seu link, porque eu quero conhecer mais esse projeto. Também estou querendo trazer alguma coisa dessa parte de bituca aqui para Jaú, para tentar conscientizar esses fumantes. Então, já anotei também o link de vocês aqui. Amanhã já vou dar uma olhada. Não, que você falou replicar. Eu vou replicar aqui, vou dar um jeito de desenvolver alguma coisa aqui, que realmente a gente passa lá na frente da prefeitura, o que tem de bituca nas plantas, dá um nervoso, assim, e às vezes a pessoa nem percebe, né? Uma coisa tão automática. Enfim, eu quero desenvolver alguma coisa aqui também com essa parte de resíduos de bituca. Maravilha, só comentando, porque é isso, fica como automático, como se nosso olhar já fosse normal. E não é normal, gente. Não é jogar... Na verdade, não é para jogar nenhum resíduo no chão, né? Então, mas a bituca, como é pequenininha, ela passa despercebida. Mas vamos conversar sim, fico à disposição.
Despercebido uma, porque quando junto um monte, eu vejo de longe. É a coisa que se destaca assim na grama, nas flores. Sim, por isso que tem uma atividade que eu posso compartilhar com vocês, é de pegar rolinho de papel higiênico e pintar como se fosse uma bituca. Aí você espalha como fazendo uma intervenção artística, mostrando que se fosse só mudando do tamanho, olha quantas tem, né? Então dá para fazer. Depois eu te mando fotos da atividade que a gente fez aqui na USP, que foi bem bacana. Ah, manda sim, vocês têm apesar que eu vou mandar depois para vocês o diagnóstico, por mais que seja de Jaú, qualquer coisa você pode mostrar também, que como você comentou, dá para a gente replicar aqui no município. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês, só para mostrar rapidamente o que eu registrei. Vamos ver se agora não vai falhar, que a última vez falhou o finalzinho, né? Ah, agora foi. Então, como falei, eu registrei aqui o que vocês comentaram, mais o questionário, mas não se preocupe, se estiver faltando alguma coisa que eu vou complementar depois no relatório com o questionário. Segunda questão. E a terceira questão. Uma coisa muito importante que eu estava falando para a Mayara, que eu acho sensacional, que quando você vai... Eu estou colocando as colunas, né? Quando você vai comparar os desafios com as superações, as soluções são sempre maior que os desafios. Então, isso eu acho formidável, que é uma equipe otimista, e eu acho que tem que ser assim nessas práticas de educação ambiental. Então, isso é um bom indicador de como vocês estão bem ativos e pensando, né, de como a gente melhorar a educação ambiental no município. Bom, então, antes da gente encerrar, então, estou lembrando que hoje é a segunda reunião, né, das 5. Então, vocês podem colocar um confere quem participou na primeira e na data de hoje. Quem perdeu a primeira, nós temos o questionário online, ainda dá tempo de contribuir, viu, Paulinho e Guilherme? Depois a gente vai mandar amanhã por e-mail, apesar que a Mayara já vai passar o link para vocês aí do primeiro. Então, quem quiser, vai ficar aberto até amanhã, esse questionário. A data limite até amanhã, apesar que a gente vai encerrar na segunda, então vocês ainda têm o final de semana. Então, lembrando que quem não pôde participar ao vivo, se vocês conhecerem, pode estar enviando esse formulário de hoje, o link depois a Mayara passa, para vocês poderem divulgar, para o pessoal poder participar. Nas outras reuniões públicas, a gente também vai continuar esse aprofundamento da educação ambiental. Então, o que vai ser realizado em 15 de julho, na verdade, a gente vai discutir as percepções socioambientais dos munícipes. Então, a gente vai discutir muito, como vocês estavam falando hoje, sobre resíduos, saneamento, arborização urbana. A gente vai falar mais nesses aspectos socioambientais. No dia 19 de agosto, vamos focar a educação ambiental no ensino formal. Então, vamos estar convidando mais professores, escolas de diretoria de ensino do Estado. Vamos estar tentando trazer essas pessoas para conversar sobre a educação ambiental nas escolas, de universidades também, a FATEC, por exemplo. E dia 16 de setembro, que vai ser nossa última reunião pública, como comentei, a gente vai focar o ensino informal, então tentar trazer os profissionais da área da comunicação e tentar a gente discutir das soluções que a gente estava prevendo, né? Aproveitar e trocar umas ideias com eles para ver o que a gente pode fazer. Então, a reunião pública do dia 15/7, o formulário de inscrição já está aberto. Como comentei na outra reunião, todos os formulários de inscrições estão abertos, mas a gente vai mandar de novo por e-mail para vocês. E a data limite vai até 12 de julho. Então é isso, eu gostaria de agradecer, né, a presença e a participação de todos e todas. Relembro que essa reunião pública... Oi, pode falar. Desculpa aí, tinha que mandar esse resultado aqui na resposta? Vai enviar? Desculpa, vocês já podem pôr enviar. Já podem enviar, porque assim vocês já ficam livres. Pode pôr. Esqueci de avisá-los, para vocês poderem encerrar esse questionário. Então, a reunião pública vai estar disponível no YouTube da CEMEIA. Então, também a gente vai mandar o link depois para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo telefone ou e-mail nosso, né? Da CEMEIA. Também a gente está passando as notícias, né, dos comunicados pelo Facebook do Horto Florestal
e também no site da prefeitura. Agora deixa eu interromper. Ai, não pus interromper, pus outra coisa. Mas já peguei o jeito aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem ficado até o final. Ah, tem o print ainda, né, Mayara? Eu estava esquecendo o print. Vai para o relatório também. Posso? Pode, peraí, pessoal. Quem puder abrir as câmeras para poder tirar a Mayara tirar o print, quem puder. Diego vem para cá. Que aí vai para o relatório. Pois manda para nós da Mai também, que a gente tem relatório vou enviar também. amanhã. Ficou boa, que a outra lá tá ótimo. Não, Paulinho, se vocês precisarem de alguma coisa para justificar, você avisa a gente. O que nós estamos montando é uma lista de presença. A Mayara está marcando, né, todas as presenças, então a ideia nossa é fazer um certificado só depois para vocês, contabilizando as horas, mas se vocês precisarem de alguma declaração, alguma coisa assim, é só entrar em contato com a gente. Tipo, tá, preciso para agora, não tem problema, a gente faz o documento. É mais para a gente divulgar mesmo para as entidades, e a rede ACID também a gente passa para eles também. Não, com certeza. Pode deixar que eu mando para você sim amanhã. Então é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Adorei a conversa hoje nossa. E espero vocês na próxima reunião. Boa noite, Tchau, pessoal. gente. Até a próxima. Noite. Obrigada, Tabita. E eu que agradeço. Tchau. Nossa, que bonitinha. A gata dormiu. Ah, saiu na foto? Saiu na foto a gata no colo dele? Eu acho que não saiu. Ah, apareceu só um pedacinho. Agora que eu vi, ela ficou. Nossa, ficou desde aquela hora no seu colo. Ai, que gata maravilhosa. Ai, beleza, Má. Muito obrigada. Até amanhã. Até, vai descansar. Bom, vou dormir já, eu durmo cedo. Eu também, já tô morrendo de sono e fome. Vou comer alguma coisa antes de dormir. Tá, tchau. Tchau.